Quando falamos de avivamento, temos exemplos no Antigo Testamento? É sobre esse assunto que iremos tratar hoje no nosso programa Entendes tu o que lês? Está entrando no ar o programa Entendes tu o que lês? Um programa com o objetivo de você entender a palavra de Deus. Apresentação: Pastor Mário Luna. Sou eu, mais uma vez aqui com vocês, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Esse é o programa, no mesmo programa do Expondo as Escrituras, só que agora o nome mudou. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, você é muito bem-vindo. Não vá embora, porque hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante, que está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33, o avivamento no Antigo Testamento. E nós vamos ler esse texto, que é o texto base da nossa exposição bíblica de hoje. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Eu quero aproveitar e pedir a você, esteja orando pela minha vida, pela vida da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhães Luna, porque nós precisamos também de oração. Estamos aí fazendo essa grande obra, não é uma obra fácil, é uma grande responsabilidade. Eu aqui expondo as escrituras, né? Trazendo exposição da palavra de Deus no programa Entende tu o que lês, tem a EBD comentado online, tem a Teologia e a Vida Cristã, são 3 programações aqui no canal, e eu necessito de orações. Então você ore por mim também, pela minha esposa, tá? Em nome de Jesus e pela família. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui no programa Entendes tu o que lês? Senhor, tu tens aberto esta porta e eu necessito que o Senhor ilumine minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Quero te pedir que o Senhor venha abençoar famílias, casamentos, Senhor. Se tem algum casamento, Senhor, passando por algum tipo de crise. Também, Senhor querido, relação de pais com filhos, filhos com pais. Também algum problema, Senhor. Pai querido, Pai amado, de ordem física. Pai querido, saúde, tu tem poder de curar. Ordem financeira, tu tem poder de trazer a solução. Pai querido, abrir portas de emprego. Ó, Senhor, eu creio. Também abençoa o ministério do teu povo. Pai querido, chamado, aqueles que têm, Senhor, um compromisso na tua obra, seja no ministério pastoral, seja um presbítero, um evangelista, um diácono, um auxiliar de trabalho, um cooperador, Pai querido, obreiro, Senhor, uma obreira, uma irmã de mesa de oração, abençoa cada um, Senhor. São grandes responsabilidades. Os nossos professores de escola bíblica dominical, seja da classe de adulto, classe, Senhor, de jovens, classe juniores, Pai querido, seja da classe que for, que o Senhor possa abençoar desde já, tira todo o desânimo, Pai, tudo aquilo que não provém de ti. Pai querido, traz alegria, traz fortalecimento, traz um avivamento sobre o teu povo, Senhor. Nós queremos e necessitamos, Pai querido, experimentar um avivamento vindo da tua parte. Pai, nos dá um bom programa mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, vamos para a nossa introdução. Como já foi dito, vamos tratar do avivamento no Antigo Testamento. Capítulo dessa exposição, tá?
bíblica nos informa que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar no Reino do Sul, em Judá. Ele reinou durante 31 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor, andando no caminho de Davi. Ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar o Senhor, e no 10º, quer dizer, depois de 12 anos, né, do 10º ano, ele começou a realizar uma reforma combatendo a idolatria. Junto dessa reforma, Josias também começou a reparar o templo do Senhor. Foi justamente ao reparar o templo do Senhor que eles acharam o livro do Senhor que estava perdido dentro do templo. Para você ver que situação esse povo estava passando. Eles estavam ali e o livro do Senhor, o livro da lei do Senhor, estava perdido dentro do templo. Essa é a situação, esse é o contexto. Depois deles ali avaliarem tudo, falarem dos gastos que estavam tendo para poder realizar a reforma do templo, é dito que o livro do Senhor foi achado, pois estava perdido dentro do templo. Parece que o mesmo está acontecendo em nossos dias em algumas igrejas. A Bíblia está lá, mas sua verdadeira mensagem está perdida, pois o texto é lido e não é explicado, e o povo continua sem compreender a vontade de Deus. Se fizermos a pergunta que Filipe fez para o eunuco, para muitos membros da igreja, entendes tu o que lês? A resposta será idêntica do eunuco. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Atos 8, versículo 30 e 31. Muitas vezes falamos, tem pessoas até que vão falar com ar de crítica, pessoas que dizem assim, não se interessa pela Bíblia, não quer saber da palavra de Deus. Temos que saber, temos que se interessar pela palavra de Deus, mas falta também o entendimento. Há pessoas que vão falar do texto para que as outras pessoas venham a compreender. Muitas pessoas não têm interesse em ler a Bíblia porque não entendem. Aí alguém vai dizer, mas é só orar, pedir a Deus que Deus vai trazer iluminação. Sim, essa é a parte dela. Mas Deus deu também a questão, por exemplo, do dom de ensino. Se não fosse necessário que alguém explicasse o texto, então para que Deus daria o dom de ensino? Já que todo mundo poderia entender o texto, independente de ter professor. Para que se tem professores de escola bíblica dominical? Não tem lógica. Então é claro que há uma necessidade de se ensinar. E se perguntasse para muitos membros em muitas igrejas, entendes tu o que lês? Eles responderiam a mesma coisa que o eunuco disse para Filipe. Como vou entender se não há quem explique? Essa é uma realidade muito triste em nossos dias. Temos milhares de pregadores e pregadoras, mas falta muitas vezes quem explique o que o texto diz. Exposição bíblica é ler o texto, ou pregação expositiva também, é ler o texto, explicar o texto e trazer as lições para os nossos dias que estão contidas no texto. Uma vez que seja feito assim, e é o que é feito aqui no programa Expondo, o programa Entendes Tu que Lês, antigo Expondo as Escrituras, a pessoa vai compreender, a pessoa vai entender. Então isso é importante. Uma vez de posse do livro da lei do Senhor, ele foi lido diante do rei, que ao ouvir suas palavras rasgou suas vestes. Bom, se o rei ouve o que está escrito no livro da lei e rasga as suas vestes, é porque ele entendeu o que estava escrito. Isso quer dizer que o rei entendeu o que foi lido. O rei ficou muito preocupado e pediu que fosse consultado um profeta para saber sobre tudo o que estava escrito no livro, já que seus antepassados haviam desobedecido à lei do Senhor. Provavelmente, não posso afirmar, mas provavelmente pode ter sido lido uma parte do capítulo 28 de Deuteronômio, que traz ali os termos da lei, bênçãos e maldições. E provavelmente foi lida alguma parte na área de maldição. Então, Josias fica ali pasmado. Ele rasga suas vestes em sentido de humilhação e pede para consultar um profeta, para poder saber o que Deus tinha a falar. Porque naquele tempo era usado isso. Nós hoje temos a revelação completa.
Você não precisa sair correndo atrás de pessoas que têm o dom de profecia, que Deus usa em revelação, para saber a vontade de Deus. A vontade de Deus já está nas suas mãos. Está na Bíblia. A revelação já está completa. Mas naquele tempo ainda não havia revelação completa. Então é por isso que o profeta, é por isso que o rei manda chamar, manda consultar um profeta. Conforme o rei havia ordenado, encontrar a profetisa Hulda, que disse que o Senhor traria todo o mal sobre aquele lugar e sobre os habitantes todas as maldições escritas no livro por causa da desobediência do povo. Já que foi falado de maldições, provavelmente foi lido Deuteronômio 28. Ou, talvez, Levítico 26, mas com mais possibilidade de Deuteronômio 28. Talvez, não posso afirmar. O povo havia de incenso perante outros deuses, provocada a ira do Senhor, e o furor do Senhor seria derramado sobre aquele lugar. Todas as vezes que eu e você quisermos entender os juízos que Deus traz sobre o seu povo no Antigo Testamento, basta você se basear em Levítico 26 e Deuteronômio 28. As bênçãos estavam baseadas nesses dois textos. As maldições também estavam baseadas nesses dois textos. Você vai ver que Deus não faz nada além do que ele já havia dito. Se vocês desobedecerem, eu vou fazer isso, 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 isso e isso. Mas se vocês obedecerem, eu tenho isso, isso, isso e isso para fazer em favor de vocês. Era o povo que escolhia. Hoje nós estamos diante de um dilema também. Deus tem nos dado, através de Jesus Cristo, salvação da nossa vida. Qual é a parte que nós temos que fazer? Viver uma vida de salvo. Se eu sou salvo, eu tive uma mudança de posição. Antes eu era um condenado, agora eu sou salvo. Então eu preciso me comportar como um salvo. Eu não ando em santificação, eu não vivo em santificação, eu não busco santificação para ser salvo. Eu sou salvo pelo que Jesus fez. Então salvação eu já recebi. Eu preciso viver de acordo com essa salvação. Agora, se eu abrir mão da minha fé, eu estou abrindo mão da minha salvação. Então eu preciso entender isso. Deus tem bênçãos para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porém, foi dito ao rei que por causa da sua humilhação e o seu choro diante da presença do Senhor, ele havia ouvido a sua súplica. Isso significava que o juízo não viria nos dias do rei Josias. Então Deus diz, eu ouvi o seu choro, eu ouvi sua súplica, eu ouvi seu clamor. Então não vai vir juízo nos dias dele, mas o juízo viria. Tanto veio que o povo foi para o cativeiro babilônico. Uma vez que entendemos o cenário em que se encontra o texto dessa exposição, podemos aprender lições importantes sobre o avivamento no Antigo Testamento por meio do rei Josias. Inclusive, o texto está no livro de Crônicas. E Crônicas é um livro que foi escrito, era um livro só, depois foi dividido em dois para facilitar, mas originalmente um livro só, foi escrito justamente para reconectar o povo que estava voltando do cativeiro à sua história e à promessa de Deus. E é por isso que o cronista narra tudo isso que está aí. Para mostrar o motivo por que aquele povo tinha ido para o cativeiro e também mostrar que Deus, as promessas de Deus continuavam valendo. Não perdeu validade. Então vamos lá. O rei convoca as autoridades. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Então, o rei, depois que é lido o livro, manda consultar a profetisa, né? Ele mandou buscar um profeta, consultar um profeta, achar a profetisa Hulda, né? Naquele tempo lá. E aí, agora ele convoca e ajunta todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Uma vez que o rei ficou sabendo de tudo o que o Senhor havia falado por meio da profetisa Hulda, logo tratou de ajuntar as lideranças do povo, as autoridades, já que Deus colocou no coração do rei Josias iniciar a reforma. Ele chama as autoridades, pois elas precisam estar à frente para que houvesse uma renovação de aliança com Deus. Então, nós vemos aqui, na verdade, também um reavivamento, porque Deus já tinha feito aliança com aquele povo, Deus já tinha se manifestado junto ao povo de Israel. Não pode ser que naquela época, junto com aquele povo ali, não havia uma manifestação como no passado ele já tinha feito, mas Deus estava sempre se manifestando de alguma maneira, e esse povo precisava agora renovar a sua aliança. Então o tema
avivamento é propício ainda para esse tempo do Antigo Testamento. Se você deseja baixar o PDF gratuitamente dessa exposição bíblica, né, desse programa expondo as escrituras antigas, né, mas entendes tu que lês, até eu assimilar isso bem, de vez em quando eu vou falar no expondo as escrituras, mas querendo ou não é uma exposição bíblica. Se você deseja baixar gratuitamente, ou tem uma outra forma que você pode baixar tudo num único lugar, preste atenção, porque inclusive eu mostro no vídeo como fazer isso no passo a passo. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões, clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então aqui você tem duas formas para poder adquirir o material. Gratuitamente, vídeo após vídeo, seguindo o passo a passo aí que é mostrado no vídeo. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, como é que eu faço? Tá muito claro aí, não tem mais como não saber como fazer. Ou você pode assinar o Seja Membro, está contribuindo no meu ministério de ensino, né? Semeando e ao mesmo tempo tendo tudo num único lugar. E eu aproveito essa oportunidade aqui para convidar você também a se inscrever no canal. Dá aí um joinha no vídeo, tá? Ative o sininho das notificações e o mais importante, não esqueça, divulgue o canal. Tantas pessoas precisando. Você pode ser um divulgador do canal para que vidas também possam ser edificadas. Vamos lá, número 2. O livro da lei é lido diante de todos. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior ao menor. E ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Tinha achado, que estava perdido o livro dentro da casa do Senhor. O rei sobe ao templo acompanhado pelas autoridades civis, pelos sacerdotes, os levitas e todo o povo. Então, todos estão lá. O avivamento começa geralmente por um, dois ou um pequeno grupo e vai se alastrando para os outros. Nessa ocasião começou pelo rei Josias e estava se espalhando por todos de Judá e Jerusalém. Não bastava apenas um ajuntamento, pois existem muitos ajuntamentos em nossos dias e não há nenhum sinal de um início de avivamento. Então, o avivamento ele não se consiste apenas em ajuntar, o povo está unido ali juntos para poder ouvir algo e só o simples fato do povo se reunir. Não, avivamento não é apenas o ajuntamento do povo, é muito mais do que isso, precisamos entender. Agora que todos estão juntos no templo, a palavra de Deus foi lida para que todos ouçam. Preste atenção nisso. Não existe avivamento sem exposição genuína das Escrituras. O avivamento vem por meio da pregação genuína das Escrituras, da exposição genuína das Escrituras. E talvez você pergunte assim, por quê? Porque a palavra vai confrontar as pessoas para que elas tenham uma atitude de humilhação, de oração, de busca e de se converter dos seus maus caminhos. É isso. Aí sim Deus pode derramar o seu poder. Enquanto nós não tivermos consciência que estamos fazendo coisas que precisamos mudar, Deus não pode manifestar a sua presença e muito menos trazer um avivamento. Então tudo começa pelo ensino da palavra, que é para trazer o povo de volta ao caminho do Senhor. Pastor, mas eu não estou desviado. Mas você está dentro daquilo que Deus quer realmente? Fazendo certinho o que Deus quer realmente?
A palavra de Deus vai nos confrontar. Sempre há imperfeições para melhorar no dia a dia. E o Senhor quer transformar, quer trabalhar. Mas Deus não quer fazer isso apenas em 1, 2. Pode começar por 1, 2, um pequeno grupo, mas ele vai indo, e isso vai alcançando outras pessoas também. Neemias 8, versículo 3, versículo 8, olha o que diz. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então isso aqui é a leitura do livro da lei. Da alva ao meio-dia. Versículo 8. E leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Entendes tu que lês? Entendeu por que o programa aqui tem esse nome? E esse é o lema do canal? Seja para EBD comentado online, seja para o Entendes tu que lês, seja para a teologia e a vida cristã. Você entendeu? Se as pessoas não entenderem a palavra, não adianta. Um pregador pode pregar 1 hora, 1h30. Tem gente que vai sair e se perguntar para ele, você entendeu o que foi pregado? Ele vai dizer, não. Porque a mensagem teve início, mas ela não tem meio nem fim. E o pior de tudo, ela não tem uma lógica, ela não tem uma sequência. Ela não tem ali um andamento. Então, um desenvolvimento de um raciocínio. Às vezes a pessoa cita vários textos da Bíblia, vários personagens, mas não há conexão. Não há conexão. E no final a pessoa não entendeu. Adiantou o quê? Não adiantou nada. Então é preciso ter muito cuidado com isso. É preciso nos voltarmos para a exposição bíblica genuína, como está descrita no texto acima, no texto de Neemias. Está muito claro aqui, Neemias 8, versículo 3 e 8, que torne-se o lema, o nosso lema. Se você prega, se você ensina, que isso aqui seja o lema. O povo se interessava em estar de pé, ouvindo a palavra de Deus, porque eles estavam ali entendendo e sabiam como era valorosa a palavra de Deus. O povo se ajuntou para ouvir com atenção as escrituras. Eles ficaram em pé desde a alva até o meio-dia, um período de aproximadamente 6 horas. 6 horas. O povo valorizava a palavra, estavam atentos à palavra, mas eles estavam também compreendendo a palavra. O grande problema é que às vezes as pessoas se mostram desinteressadas, porque realmente é difícil ouvir determinadas pregações. E isso aqui não é uma crítica no sentido de achar que fulano é melhor do que o outro pregando. Não é isso, mas dá para ver que a pessoa não estudou, que ela não tem o menor conhecimento do que ela está falando. Eu não estou aqui para poder criticar realmente. Eu entendo que existem pessoas muito simples, que têm muito pouco acesso a poder estudar mais, até aí sem nenhum problema. Mas eu estou falando de pessoas que teriam condições de estudar, de realmente se dedicar, e aí pegam agendas loucas no sentido, tá pregando segunda, tá pregando terça, tá pregando quarta, tá pregando quinta, tá pregando sexta, pregando praticamente a semana toda. E você vai ver, as pregações são pregações vazias, sem conteúdo, sem explicar o que realmente o texto diz. Porque para poder fazer isso, gasta tempo. Para preparar uma exposição como essa aqui, que está sendo dada hoje nesse programa, gastou-se tempo. Humanamente falando, é algo que cansa o corpo, cansa a mente. Mas é gratificante. Porque vidas estão aprendendo. Eu tenho recebido comentários, pastor, eu tenho entendido a palavra de Deus de forma melhor. No programa EBD Comentado Online, tem pessoas dizendo, eu estou conseguindo compreender melhor as lições quando o senhor comenta as lições, explica a lição. Essa é a proposta. EBD Comentada Online. Eu comento o que a revista diz, para que as pessoas possam compreender. Pastor, como é que a pessoa não vai compreender se já está escrito lá? Nem todos compreendem. Nem todos foram treinados para poder aprender, ter uma linha de raciocínio, seguir ali o que o comentarista está dizendo. Isso é importante, meus amados. Além disso, o texto lido era explicado. Não havia o que se vê hoje, onde o pregador ou pregadora, além do texto, abandonam o texto e não voltam para o texto. Quantas mensagens? O correto seria o pregador abrir a Bíblia, ler o texto
E a igreja continua com a Bíblia aberta porque vai examinar o que ele vai falar e mostrar no texto. Mas a maior parte não é feito assim. As pessoas nem se interessam em deixar a Bíblia aberta porque já sabem que ele não vai falar nada do que ele leu, na maioria das vezes. Ou muitas vezes, melhor dizendo, certo? Como o povo vai ter prazer na lei do Senhor se eles não entendem o texto? Isso acontece porque o texto não é explicado. Só que no tempo de Josias, no tempo de Neemias, isso foi feito. E o avivamento vem por meio da palavra. Se não há ensino da palavra, entendimento da palavra, a Bíblia diz, inclusive, que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Pessoas, para serem salvas, precisam ouvir a pregação do Evangelho. Pessoas, para serem edificadas, transformadas, precisam ouvir a pregação da palavra de Deus. Tudo por meio da palavra. A ferramenta que o Espírito Santo usa para transformar nossas vidas é a palavra de Deus, que primeiro nós vamos ler e ele vai nos confrontar. Olha só, isso aqui está errado. Isso aqui você não pode fazer. Isso aqui, ó, tá abalando sua fé. E aí a gente vai sendo confrontado. Agora, se a gente não estuda a palavra, como vai ser? Então a proposta aqui foi ler o texto, explicar o texto, para que o povo entendesse o texto. Foi isso que aconteceu lá e é isso que tem que acontecer em todas as pregações. Não é em umas pregações, é em todas. Independente se você está pregando uma pregação expositiva, se você está pregando uma pregação temática. Eu vou falar sobre fé, mas qual aspecto da fé? A fé é uma só, mas tem vários aspectos. Tem a fé salvífica, tem a fé como fruto, tem a fé como dom. Qual o aspecto da fé? Agora imagina, você cita um texto do aspecto da fé salvífica. Daqui a pouco você já vem com um texto da fé como fruto. Daqui a pouco você já vem com a fé como dom. Você misturou tudo. Quem vai compreender isso? Uma fé necessária para receber a cura. Se você vai falar disso, você vai ter que apresentar exemplos de pessoas que foram curadas porque creram. Agora, não posso usar outra coisa que esteja fora, porque vai embaralhar a cabeça de quem está lá. Então é isso que nós precisamos compreender. Sem que isso seja feito, jamais haverá avivamento. Pois enquanto as pessoas não perceberem que seus caminhos não são retos diante do Senhor, vão continuar vivendo de acordo com o que elas acham certo. Veja bem, elas vão continuar, então precisa haver quem vai o quê? Norteá-las. Eu gosto sempre de, quando for falar de viverem de acordo com o que elas acham certo, citar o livro de Juízes. Porque Juízes, vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Apresentou um erro aqui, mas agora vai. Vamos lá. Eu gosto muito de citar aqui, ó. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não é o cenário justamente do que está escrito ali, ó. Vão continuar vivendo de acordo com o que elas acham certo. Falta de uma liderança. Josias está ali como rei liderando aquele povo. Mostrando para eles, ó, isso aqui está errado, tem que mudar. Tá? Foi através da leitura do livro da lei que houve um impacto na vida do rei Josias. Ele se humilhou, orou, suplicou e como um homem temente a Deus procurou saber qual era a vontade de Deus e assim deu prosseguimento na renovação da aliança com a conversão dos maus caminhos do povo de forma geral. Então o que aconteceu? Se cumpriu segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. É necessário para que um avivamento venha. As pessoas falam muito de 2 Crônicas 7:14, falam, recitam, mas praticar é outra situação. 3. O rei renova a aliança com o Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo a palavra do concerto que estão escritas naquele livro. Observe que o concerto começou por quem? Pelo rei. Quem era ali aquele que era referência para o povo? O rei. Quem era a liderança daquele povo? O rei. Então, por onde começa o concerto? Pelo rei. Certo? Líder. Nem sempre o avivamento vai começar por alguém que está na posição de liderança. Isso é verdade.
Mas com certeza, para que o avivamento alcance um grupo maior, a liderança local terá que ser alcançada e passar a participar ativamente como o rei Josias na restauração da aliança. Imagine um lugar onde Deus começa a trazer um avivamento por meio de alguém que não está na liderança, não está no ministério, e aí aquilo começa a ir, mas aí encontra resistência do ministério, encontra resistência da liderança. Não tem como Deus trabalhar. Não tem como Deus continuar movendo naquele lugar do jeito que ele quer para trazer um avivamento. Então isso é importante entender. O conserto não era de boca, mas com atitudes que brotaram de um coração renovado pelo Espírito Santo e se envolvia a colocar em prática o que eles ouviram na leitura do livro da lei. Não adianta. Nós podemos ler a Bíblia no ano 3, 4, 5, 6 vezes. Eu conheço pessoa que faz 12 leituras da Bíblia por ano. Leu a Bíblia toda em um mês. Eu conheço casos. Conheço uma pessoa que ela já fez leitura assim. Lê um livro praticamente por mês. A Bíblia inteira por mês. Imagina! Mas o que vai adiantar? Eu estou usando aqui um exemplo bem claro. Mas o que adiantaria ler a Bíblia toda em um mês e ler 12 vezes a Bíblia se nós não colocarmos em prática? Nós precisamos pedir a Deus para colocar em prática. Senão não funciona. Eu sempre digo, o lema de todo professor, de todo pregador, para poder levar para o povo, é Esdras 7:10. Pastor, o que diz Esdras 7:10? Eu nunca vi o senhor falar sobre isso. Então vamos lá, Esdras capítulo 7, versículo de número 10. Esse é o lema. Guarde isso, vamos lá. Olha aqui, ó. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. Buscar é compreender, é entender. Ninguém pode ensinar se não entendeu. Dá para ver algumas vezes as pessoas ensinando e dá para ver que ela não entendeu muito bem. Ela não tem segurança do que está falando. Então, Esdras se preparou seu coração para buscar a lei, compreender a lei, entender a lei. Primeiro passo. Isso serve para o nosso devocional, para o nosso estudo diário, mas também para aquele que vai pregar, para aquele que vai ensinar. Segundo passo, para cumprir. Colocar em prática. Não dá para pular esse passo. Terceiro passo. Aqueles que têm o chamado, pregam, ensinam para ensinar. Então, por que muitas vezes você vai encontrar pessoas, você vai falar assim, eu conheço pessoas que têm um conhecimento enorme da Bíblia, está desviado, está fraco na fé. O que adiantou estudar tanto? É porque em determinado momento ele pulou o passo da prática, do cumprir. No momento que você abandona isso, você só estuda para ensinar, estuda para ensinar, estuda para ensinar, estuda para pregar, estuda para pregar, estuda para pregar, e às vezes nem estuda e vai pregar, o que vai acontecer? Vai morrer espiritualmente. Infelizmente, é uma triste realidade. Que Deus nos guarde. O verdadeiro avivamento muda tudo, coloca Deus como prioridade absoluta em nossas vidas. Eles prometem seguir todos os mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Deus muda tudo. Você quer o Senhor mais e mais e mais. Existem muitas propostas de avivamentos em nossos dias que se originam de palavras humanas. Tipo, hoje vai haver um avivamento. Quem vai produzir esse avivamento? O homem? O homem não produz avivamento, não. Elas podem até fazer pessoas se emocionarem, chorarem, mas nunca será algo que as transforme de dentro para fora. Quer saber se algo foi realmente um avivamento? Se houve um avivamento realmente, tem que ter transformação. Transformação que não alcance só as pessoas da igreja, vai alcançar pessoas do lado de fora. Aqui no canal tem uma lição da EBD, a lição de número 1. Posso até colocar aqui, lição de número 1, aqui no canal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. Aí no canal. Aí, já apareceu aí para você, Avivamento Espiritual, lição de número 1, do primeiro trimestre de 2023, lições adulto. Nessa lição, eu dou um exemplo do país de Gales, falando o que aconteceu no avivamento lá, tá? Ano mais ou menos de 1904, 1905. O que aconteceu? Até o índice de marginalidade caiu. Porque no avivamento, até o índice de marginalidade cai. Isso é avivamento.
Nós temos que ter... Desculpe, colocou aqui uma tela que não faz parte aí do... Tá? Nós temos que ter consciência disso, tá? Temos que ter entendimento disso. Senão, nós teremos sérios problemas. Tá? O que adiantaria todo aquele ajuntamento? Preste atenção nisso aqui, tá? O que adiantaria todo aquele ajuntamento e promessa se ao voltarem para casa tudo continuasse como era? Não adiantaria nada. Não é isso que acontece em muitos de nossos cultos e festividades? As pessoas até sentem a presença de Deus, choram, ficam em pé, levantam as mãos, saem do templo dizendo que foi um culto avivado, uma festa cheia da presença de Deus, mas ao chegar em casa continuam as mesmas pessoas de sempre. Isso não é avivamento. Avivamento tem transformação de vidas. Avivamento vai contagiando e transformando pessoas, e mais pessoas vão sendo transformadas. No exemplo que eu falei lá do país de Gales, eu vou até no final dessa exposição mostrar o livro que eu me baseei para que você, se quiser adquirir, fique à vontade. É dito, inclusive, que a taxa de marginalidade caiu tanto que a polícia não tinha o que fazer, montou quarteto para cantar na igreja. Você tá entendendo o que é avivamento? Sentir a presença de Deus é uma coisa. Agora, avivamento, isso não é avivamento. Avivamento muda de dentro para fora. E essa mudança é visível para a pessoa e para outras pessoas à sua volta. Bom, que tal aí uma arte digital para o evento da sua igreja ou para você que é profissional liberal? Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então não deixe de entrar em contato caso você precise. Vamos agora, número 4. O povo segue o caminho do rei e renova a aliança com o Senhor. Primeiro o rei toma atitude, agora o povo vai junto. Olha aí, ó. E fez estar em pé todos quantos se acharam em Jerusalém e Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Uma vez que o exemplo veio do rei, atingindo as autoridades, os sacerdotes e os levitas, o povo seguiu o mesmo caminho, renovando o concerto com o Senhor. A igreja tem um perfil do seu líder. Nos nossos dias, vamos aplicar? A igreja tem um perfil dos seus líderes. Preste atenção nisso aqui, ó. Existem muitos líderes em várias áreas da igreja, não só líder de igreja, tá? Que exigem que seus liderados atitudes que eles mesmos não são exemplos em nada. Infelizmente, é uma realidade. Um pastor que vive chamando o povo para participar dos períodos de oração na igreja local e ele mesmo não participa, nunca verá resultado satisfatório. Como é que ele fala para as pessoas fazerem uma coisa que ele não faz? Como é que o líder dos jovens quer que os jovens vá orar se ele não vai? Como é que a líder das irmãs quer que as irmãs se esforcem em estar orando se ela também não vai? Ah, mas quer dizer que se a líder não vai, é motivo para as outras não? Não é que seja motivo, mas ela está ali na liderança, ela passa a ser um exemplo, certo? Isso é importante dizer aqui. O mesmo pode ser dito da escola bíblica dominical, pois é solicitado que o povo vá e chegue cedo, e o líder e muitos obreiros não dão o menor exemplo. Obreiros que acham que nem precisa de escola bíblica dominical. E eu sei que tem muitos professores que ficam frustrados com isso, ficam tristes. Se esforçaram, estudaram a semana toda. Não é fácil dar aula de escola bíblica dominical para quem realmente tem comprometimento. Parabéns a você que é professor, que está me assistindo. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te ajude. Que você vá em frente, que você não olhe para isso. Mas é uma realidade. E aí, obreiro, às vezes o professor é um diácono, às vezes tem presbítero, evangelista, pastor, auxiliar como eu sou, pela bondade de Deus. Não vai. Não tá nem aí. E aí? Que exemplo? Mas o professor vai deixar de dar aula? Os membros vão deixar de estar lá? Mas muita gente vai seguir o exemplo. Vai falar, fulano é presbítero, ninguém fala nada, não venha. Eu também não vou ir, ué. E se falar alguma coisa com essa pessoa, ela vai dizer, mas fulano é presbítero, ele vem? Ele não vem, eu também não venho.
Tá entendendo? Porque as pessoas têm tendência de seguir o que é errado do que seguir o que é certo. E aí começa o problema. O povo precisa ser conduzido com exemplos. Jesus, como modelo de líder, ensinava fazendo. Sigamos o mesmo exemplo. Jesus é o líder, modelo de líder que ensinava fazendo. O Deus misericordioso aguarda que seus filhos reconheçam seus maus caminhos e se arrependam, desfrutando assim de todas as bênçãos que estão disponíveis para eles. 5. O povo se volta para Deus e se converte de seus maus caminhos. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharem em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Por fim, é encerrado o relato, esse versículo 33, com o resumo de tudo o que aconteceu, porém com duas observações. Vamos lá. Primeiro, Josias precisou ser firme em relação ao povo, aqui ao povo, servir apenas ao Senhor, porque o povo debandava. O cronista faz essa observação porque está escrevendo para um povo que está voltando do cativeiro, precisa ser reconectado com sua história e com as promessas de Deus e não pode repetir o erro de se entregar à idolatria como fizeram seus antepassados. E em segundo lugar, fica clara a menção que durante todos os dias do rei Josias, ele manteve a renovação da aliança e o povo não se desviaram do Senhor. Ou seja, o avivamento, ou reavivamento, vamos dizer assim, teve prosseguimento, os efeitos continuaram enquanto Josias era rei. A presença de um líder com um coração aquebrantado por Deus, além de ser um instrumento para iniciar o avivamento, também promoveu que as mudanças ocorridas pelo avivamento continuassem até o término de sua liderança. Ah, pastor, e depois que a liderança dele termina, como faz? Aí cabe a quem assume a liderança prosseguir. Mas muitos reis não faziam a mesma coisa. Conclusão do nosso Entendes Tu que Lês? Você está entendendo? Você entendeu a mensagem de hoje? Deixa nos comentários aí de que lugar você está assistindo e se você compreendeu essa exposição bíblica. Eu faço questão de te perguntar isso. Você compreendeu? Você tem condição, amanhã, se for o caso, de ter que explicar sobre 2 Crônicas, capítulo 34, e falar sobre o que está sendo dito aqui? É importante perguntar. Hoje, no Entende Tu que Lês, aprendemos sobre o avivamento no Antigo Testamento. Deus começou o avivamento nessa ocasião pelo rei Josias, que alcançou as autoridades do povo, os sacerdotes, os levitas e o próprio povo. Foi através da leitura e explicação da palavra que o temor caiu sobre o rei e se alastrou sobre todos. Não existe avivamento sem a exposição genuína da palavra de Deus. Vamos expor com seriedade a palavra de Deus? Vamos ensinar a nossa escola bíblica dominical com seriedade para que as pessoas possam entender? Então é importante. É muito importante a exposição genuína da palavra de Deus. Você deseja que o avivamento de Deus venha sobre as nossas vidas, a sua vida, a vida da igreja onde você congrega? Então ore para que a palavra de Deus volte para o centro e seja prioridade em tudo, até no horário, porque há muitos lugares que canta-se, o culto é de 2 horas, canta-se 1h30, 1h40, 20 minutos de mensagem, 15 minutos de mensagem, 20 minutos, 25 minutos de mensagem, mas teve todo aquele tempo. Que tal aumentarmos mais o tempo da mensagem? 40, 50, 1 hora. Que isso, pastor? Isso é exagero. Exagero? Para fazer uma exposição bíblica é preciso de um certo tempo. Tá aí. Você é testemunha do que está sendo feito aqui. Para você ter uma ideia, 2 Crônicas 34, versículo 29 a 33. Então vamos lá. 29, 30, 31, 32, 33. 5 versículos. Olha o tempo aí. Você vai olhar aí o tempo nesse momento aí que você está assistindo o vídeo. Olha quanto tempo levou. Para poder fazer uma explicação do contexto histórico. Mostrar, situar quem está ouvindo na história, no fato, o que estava acontecendo naquela época. Tudo isso é preciso. Dá para trazer uma mensagem dessa em 15 minutos? Em 20 minutos? Não dá. E aí vai acabar se enrolando e trazendo qualquer coisa e
embrulha e joga pro povo. E aí o povo não entende. A igreja não entende. Então vamos orar para que a palavra venha para o centro e seja prioridade em tudo, inclusive no horário também. Deus levante homens e mulheres sérios ou sérias para poder trazer uma exposição bíblica, que se preocupem em aprender, a entender um pouco de regras de interpretação. Ah, pastor, mas eu conto com a iluminação do Espírito. Eu também. Mas eu preciso entender que a Bíblia também é um texto, é um livro. E como livro, ela está sujeita a regras de interpretação para poder compreender. Ela é um texto, então precisa. Mas a iluminação não pode ficar de lado. Entenda, ambos andam juntos. Que voltemos a exposição da palavra para o centro de nossos cultos. E dessa forma poderemos experimentar um avivamento como nos dias do rei Josias. Bom, vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês o avivamento no Novo Testamento, João 4, versículo 7 a 15, e o exemplo que vai ser usado, personagem bíblico, não vai ser o rei Josias, porque o rei Josias está no Antigo Testamento, mas é a mulher samaritana. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, houve um avivamento naquela cidade. Jesus chegou e mudou a história. Recomendação de livros, links na descrição. Pastor, por que o senhor recomenda livros? Porque tem pessoas que querem livros sérios, não sabem. Então eu recomendo. Se ela quiser comprar, clicando no link, ela vai comprar. Se ela quiser comprar em outro lugar, ela vai comprar. E se ela não quiser comprar e não pode comprar, às vezes, não é porque não quer, porque não pode, amém. Mas eu não posso deixar de recomendar. Então vamos lá. Primeiro livro é Aviva a Tua Obra. Ele, inclusive, é o livro de apoio do primeiro trimestre de 2023 da EBD adulto. Tá? Segundo livro, O Avivamento do País de Gales. É esse livreto aí. É um livro pequeno, mas é um livro que tem uma história muito, muito impactante. Terceiro livro é a História do Avivamento Azusa. Olha, tá bom? Você vai ler também. O quarto livro é Por que Tardo Pleno Avivamento? O que impede um avivamento de chegar até nós? Sabemos que o sinal dos últimos dias é a apostasia, mas nada impede que venhamos buscar um avivamento. O que impede? Esse é um bom livro para entender. E o último livro é um livro interessante. Olha o tema do livro. O Deus que Destrói Sonhos. Como sorvete de alguém que caiu no chão. De Rodrigo Bibo. Você vai falar, meu Deus, que tema é esse, pastor? Eu não quero ler um livro desse nunca. Deus não tem compromisso com os meus sonhos. Deus tem compromisso com os propósitos dele. Se eu não me adequar à vontade de Deus, aquilo que eu sonho vai ficar no meio do caminho, caso eu queira realmente fazer a vontade de Deus. Então eu tenho que abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos, para viver os desejos de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o propósito de Deus. Mas o que eu faço quando Deus não realiza o meu sonho? Fico com cara de quem está chateado porque o sorvete caiu no chão? A ideia é essa dentro desse livro. Leia, compre, adquira. Muitas vezes nós nos comportamos como filhos mimados. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um programa Entende Tu que Lês? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por mais essa oportunidade de realizar esse programa. Tudo é para a tua glória, Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não conseguiria. Eu quero te pedir agora pelos inscritos do canal. Eu quero te pedir também pelos membros do canal. Eu quero te pedir que tu toque no coração de pessoas para que divulgue o canal para as pessoas de sua família, para as pessoas de suas redes sociais, para pessoas de sua igreja. Quem sabe, Senhor, tem pessoas que podem ser alcançadas e tenho certeza, Senhor, que se assim o Senhor permitir, que será, Pai querido, edificadas chegando aqui no canal. Não que esse canal é melhor do que nenhum canal, tem tantos bons canais aqui no YouTube, mas eu quero te render graças pela oportunidade que o Senhor me deu. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. É o Senhor que tem feito. Glórias ao teu nome. Senhor, eu quero te agradecer. Traz um avivamento sobre nós. Nos permite, Senhor, ser um instrumento aonde o Senhor vai trazer um avivamento. Senhor, nós queremos, Pai querido, Pai amado, ser alcançados. Nós queremos, Senhor querido, Senhor amado, sentir, Pai querido, e estar vivendo um avivamento. Senhor, é o que nós te pedimos, é o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Glórias a Deus, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu quero agradecer a você que ficou até agora e pedir a você o seguinte: não esqueça de deixar o seu comentário se você entendeu essa exposição bíblica de hoje. Eu sei, você vai falar, eu tenho entendido, mas diga aí, é importante,
porque a ideia é essa. Para que haja o avivamento, as pessoas precisam compreender a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa. Entendes tu o que lês? Estou deixando aí indicações de vídeos para você assistir.